Olá, meu nome é Ciro, trabalho no Instituto de Filosofia, na coordenação do curso. Estou aqui com o professor Cícero José Alves Soares Neto. Ele é professor emérito, né, do Instituto de Filosofia da UFO e vai nos falar um pouco sobre o seu trabalho na universidade. Olá, professor Cícero. Nós vamos conversar hoje aqui sobre metodologia, sobre a vida do professor Cícero, o trabalho dele, né, dando continuidade a um vídeo que a gente já havia colocado, que está lá disponível no nosso canal, é a motivação intrínseca. Né? Professor Cícero, o senhor trabalhou durante muitos anos com metodologia na UFO, né? Eu gostaria que o senhor iniciasse falando um pouco sobre esse seu trabalho na universidade, como foi trabalhar com metodologia durante tantos anos, né? É, e gostaria que o senhor comentasse também qual a importância da metodologia para a universidade, em especial para a Universidade Federal de Uberlândia ao longo de tantos anos de trabalho. Bom, é, inicialmente eu quero agradecer ao Instituto ao qual eu fui vinculado por um bom tempo e também através do Ciro, que tem me aberto essa linha de trabalho e, inicialmente, eu desejaria sistematizar a minha proposta deste diálogo em três momentos, né? No primeiro momento, nós vamos falar sobre a origem da proposta que nós implantamos aqui. No segundo momento, nós vamos falar sobre a experiência da UFO, em três momentos também. E, por final, nós vamos atacar a questão específica da proposta de trabalho, em torno do desmonte, do projeto de pesquisa e do sumário. Por fim, nós vamos estar abrindo um diálogo interativo ao debate, pegando a questão central dessa nossa troca de experiências. Pegando a questão, o primeiro ponto, da origem da proposta de trabalho, eu precisaria contextualizar aonde essa leitura nossa começou, aonde ela se iniciou. Inicialmente, eu sou de Natal e eu fui aluno do Colégio Marista, na época primário e ginásio. É uma escola, para a época e até hoje, progressista. Eu venho de uma origem humilde, de classe média, porém, eu fui estudar numa escola de elite. E como é que eu cheguei nessa escola de elite? Na época de 60, aconteceu uma revolução no Rio Grande do Norte, nos dois escalões, no Estado e em Natal. Em Natal, para os que não têm conhecimento, houve uma experiência de Paulo Freire numa escola chamada De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, que foi uma repercussão incrível, não é? E uma segunda experiência, essa primeira foi promovida pela prefeitura, e uma segunda experiência no município de Angicos, no Agreste nordestino, no Agreste potiguar, que era a sede, que era a origem do governador da época, Aloysio Alves. Por ironia do destino, eu caí numa época excelente dessas experiências, em que, apesar do regime militar ter bloqueado, ter castrado essas duas experiências, elas aconteceram. E, pelo fato de que eu estudava nesse colégio marista, né, isso repercutiu lá no Colégio Marista. Bastando ver que toda semana tinha uma reunião permanente na quinta-feira em que se discutia os raios dessa proposta
em um bairro praieiro lá de Natal. Eu morava do outro lado da cidade, no bairro chamado Alecrim. Nesta proposta que se discutia no Colégio Marista, duas palavras-chave vieram à tona. A primeira é a criatividade e a segunda, conscientização. Essas duas palavras se introjetaram de uma forma porque isso era socializado no colégio de uma maneira muito profunda, né? Em função dessas experiências de toda quinta-feira. Eu concluí o ginásio, fui fazer o clássico, e só para te chamar a atenção do que era esse colégio marista, nós fazíamos, na década de 60, um teste vocacional, e nós éramos acompanhados. Eu, particularmente, estava lotado na equipe de exatas. Porém, o teste vocacional me apontou que eu tinha o meu potencial na oralidade. Eu tenho até hoje esse teste vocacional, e quando nós íamos à praia de Ponta Negra para fazermos reflexões, a turma inteira, nós íamos fazer debates sociais, eu percebi o quanto aquilo era forte comigo, né? Em função destas experiências, por exemplo, de pé no chão, eu conheci com 15, 16 anos uma menina que eu fiquei impressionado com ela, pela consciência dela, pelo alcance do debate que ela dominava, e que ela foi aluna da escola de pé no chão, né? Posteriormente, eu voltei a me reencontrar com ela na universidade. Depois conheci mais 2 ou 3 pessoas, e isso era muito comum. Havia repressão? Havia, mas havia também as pessoas avançando de uma maneira não oficial, né? Por exemplo, eu conversei uma vez com um colega meu que estava implantando um projeto desse na comunidade dele, e que, na verdade, em cima de toda uma palavra-chave, criatividade. Com base nesta estrutura, eu carreguei comigo essa proposta, fiz a graduação, fiz o mestrado e entrei na UF. Então, a nossa segunda parte da conversa, ela se situa, ela se contextualiza na questão da experiência da UF. Por ironia do destino, também passamos por 3 etapas na proposta de implantação na UF. Inicialmente, nós passamos pela fase de implantação de 1985 a 93, a segunda fase de consolidação, 1994 a 98, e a fase de expansão, de 1999 até 2015, a data da minha aposentadoria. Nesse processo todo, né, que nós vamos estar trabalhando, que nós vamos estar dialogando, 2 palavras-chave nós iremos sempre estar instrumentalizando. A primeira palavra, criatividade, o sistema de criação. A segunda, punição, sistema de controle. Esses 2 conceitos, eles estão fundamentados na medicina tradicional chinesa. Depois eu retomo isso para dizer onde é que eu estou chegando. Bom, detalhando a experiência da UFO, na primeira etapa da implantação, aconteceu um choque muito grande com a nossa proposta de trabalho, que despertou o pessoal tanto para o lado positivo de envolvimento, como para o lado da resistência. Ficaram duas vias de trabalho, não havia intermediação. E a proposta foi crescendo, foi tomando corpo, e que não só havia esse grupo de alunos que era resistente à proposta de trabalho, que nós vamos atacar mais adiante, como também essa proposta de resistência dos alunos
correu, encampou o corpo docente via sistema administrativo, né? Nessa situação, por exemplo, né, chegou um determinado professor que tinha peso, que tinha força política na época, e me pediu: Cícero, acaba com isso. Eu percebi aquela mensagem do sistema de controle e articulei a proposta do grupo que eu tinha criado com os que gostavam da proposta, o GEM, com a ESEBA, com um conjunto de professores da ESEBA, né? Depois eu gostaria que o senhor falasse para nós mais sobre o GEM. O que foi o GEM? Tá? Nós vamos chegar lá. Perfeito. E aí, o que acontece? Houve uma ampliação da proposta de trabalho com a ESEBA, que nós tínhamos um público fantástico para assistir aos eventos, que era um anualmente, né? Posteriormente, nós consolidamos a proposta, foi consolidada a proposta, de que forma? Em 93, a coordenadora do curso, de um determinado curso, me chamou, quase que eu ia dizer no curso, me chamou para me concentrar minhas aulas lá. Eu achei uma ideia interessante, por essa consolidação, por essa repercussão, e fomos para lá, né? Ficamos lá de 1994 a 98, com a melhor experiência que eu tive desde que eu entrei na UFO. Inclusive, um dado concreto da experiência, que nós devemos ter de 10 a 15 doutores, sendo vários professores da própria instituição. E criou um ambiente tão agradável, em que a resistência era de um nível muito baixo, houve a conquista dos alunos, das alunas, que elas se empolgaram e chegamos a ter a participação num congresso de 11 pessoas na SBPC de Natal, por exemplo, né? E a coisa foi tomando uma dimensão, mas, ao mesmo tempo que havia o processo de construção do sistema de criação, havia também um bloqueio ou um desenvolvimento de sistema de controle. E também, lá nessa coordenação de curso, aconteceu, vamos dizer, a sofisticação do sistema de controle, do qual eu vi que eu precisava me retirar, porque aquilo podia me prejudicar. E eu, de forma flexível, fui para outros cursos, aonde essa nova etapa, de 1999 a 2015, praticamente se constituiu no período da consolidação. Já não havia tanta resistência. E por que acontecia isso? Por um detalhe significativo. Na data, estavam sendo implantados, nesta década, estavam sendo implantados os programas de mestrado e a obrigatoriedade estava se instalando o problema da monografia, né? O mestrado inicialmente e depois a monografia. E aí a resistência foi baixando, aonde os cursos me solicitavam para que eu fosse trabalhar lá. E foi uma etapa muito interessante também, e que muitos alunos tiveram resultados avançados, evoluídos na carreira acadêmica. Eu tenho conhecimento de vários que já foram fazer mestrado, doutorado, etc. Bom, de uma forma sintética, esta é a base histórica pela qual eu posso registrar, documentar isso. Como eu disse anteriormente, eu avancei significativamente na minha proposta através de dois conceitos básicos oriundos da medicina tradicional chinesa: sistema de criação, onde se investe na criatividade, e sistema de controle, onde se investe na punição. Bom, dito isto, nós podemos centrar agora na terceira etapa, que é justamente sobre a proposta de trabalho, e como ela funcionou.
A proposta de trabalho, que é o centro desta questão, ela tem 3 etapas, né? Eu, quando chegava para uma turma, que eu ia apresentar a, a meta avaliativa, que era fazer uma monografia, eu não apresentava a proposta solta. Eu Posso apresentava... te interromper um minuto? Que eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Como o senhor vê a monografia? Ela é importante para um curso? Antes de o senhor prosseguir um pouco. Tá, veja, a monografia não só é importante para o curso, mas ela cria consciência no curso. Ela desperta, o aluno não faz o curso mecanicamente. Ele faz pensando na proposta. E você me lembrou agora um aluno. Eu estava num determinado curso, na 4ª, 5ª aula, né, eu não cobrava nada de aluno, deixava a coisa bem solta para despertar nele a questão básica, a conscientização. E esse aluno, na 4ª, 5ª aula mais ou menos, ele entrou em sala de aula e gritou: professor, o senhor não vai dar aula mais não, eu vou desabafar aqui uma coisa. Eu tomei um susto. Eu digo: ai, o que é que está vendo? Eu disse: professor, faz quase um mês que a gente está tendo aula com o senhor não faz chamada, o senhor não cobra nada, e eu vadiando ali fora da sala de aula, e eu estou entrando em crise, e eu quero que o senhor me compreenda, que eu estou... E ele foi botando tudo para fora, né? E já sei que amanhã eu vou tirar uma cópia da apostila, e falou assim coisas que até eu mesmo fiquei impressionado. Tá bom. Ele se envolveu de uma maneira muito empolgante. Para resumir a história, hoje ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu fiquei sabendo disso quando ele veio dar uma palestra no antigo curso dele, e que ele comentou também esse fato, né? Então, essa dinâmica da monografia mexe com a intimidade, com o projeto pessoal da pessoa. Por exemplo, uma outra menina, ela fazia um determinado curso e eu deixava a coisa muito solta, né? Todo mundo debatendo. Era um curso anual. Quando chegou em outubro, ela sumiu. Eu fiquei sem saber quem era ela, né? Ela não abria a boca, ela só observava. Uns 2 anos depois, mais ou menos, 1 ano e meio por aí, eu estava indo no campus do Moarama, porque eu estava dando aula na enfermagem, né? E ela me viu de longe, né? Quando ela me viu de longe, eu não a vi, ela veio ao meu encontro e na frente, no busto dela, ela colocou a bolsa dela do curso de psicologia. Aí eu entendi todo o comportamento dela na sala de aula. Quando eu dizia: olha, faça aquilo que você tem interesse, faça aquilo que você é empolgada, faça aquilo que te dá desafio. Não faça um trabalho mecânico, porque o trabalho mecânico não vai te levar a lugar nenhum. Uma nota, um símbolo, você vai levar. E depois, como é que você vai trabalhar com a realidade? Uma outra menina que eu estou me lembrando também, desse mesmo curso, ela fez um trabalho muito interessante e veio trabalhar com o meu grupo, tudo, etc. E ela um dia revelou. Ela disse: olha, professor, eu vim para tal curso porque lá, quando o senhor deu aula na economia, eu fiz uma monografia sobre a empresa educacional. Aí eu despertei para o que eu queria trabalhar. E foi uma das primeiras a fazer mestrado nesse curso, né? Então, existe uma conexão interna com o que você vai fazer cotidianamente. Eu dava o exemplo de que você imagine se eu estivesse aqui num hospital para vir em pleno carnaval, em pleno Natal, vir trabalhar numa coisa que não me daria prazer. Como é que eu viria para cá? Eu viria com sofrimento, eu iria atender a pessoa de uma forma agressiva, né?
Então, eu dava muita importância a isso, desde que a pessoa soubesse escolher a partir dela, tá certo? Aí Então, volta naquela questão da motivação, né? Ou isso daí. seja, eu não posso escolher qualquer tema para uma monografia. Eu tenho que ter afinidade, pelo menos. Eu tenho que ter uma identificação com aquilo. Se eu não tiver uma identificação com aquilo, eu não construo um projeto histórico para a minha carreira. Tá Ótimo. certo? Então, nessa perspectiva, por exemplo, foi excelente, é uma ideia que apareceu agora. Eu tinha 5, 6 alunos em cada curso que se aproximavam do meu trabalho e se empolgavam. Os professores, alguns professores viam e davam bolsas de iniciação científica para aqueles alunos, porque eu não dava bolsa de iniciação científica para ninguém, né? E aí o que acontece? 2 anos depois, mais ou menos, que essa menina estava ganhando essa bolsa, ela viu as alunas que estavam comigo se reunindo na porta desse curso, na porta desse bloco, para viajarem para um congresso. E todas empolgadas, felizes, com o pôster delas armado, etc, etc. E ela chegou e procurou uma das meninas, né? Disse, fulana, eu estou com muita inveja de vocês, porque eu ganhei esse dinheiro todo, mas eu vivo numa frustração. Não era isso que eu queria para mim. E as meninas, olha que interessante, nós íamos para Taubaté, até me lembro como se fosse hoje. E quando foi no caminho, logo depois que nós pegamos a estrada, essa menina que ouviu isto dela, colocou para todo o grupo estar ouvindo. E quando nós íamos para esse congresso, íamos de 12 a 15 mais ou menos, né? Então, essa menina que estava frustrada, ela, quando entrou no mestrado, me comunicou que era uma coisa que ela estudava, e quando ela passou numa universidade, ela também me comunicou. Quando ela publicou o livro dela, ela me mencionou. Ela disse, olha, Cícero, eu estou publicando meu livro, ela me comunicou, melhor dizendo. E ela trabalha na universidade aqui perto, né, de Uberlândia. Então, essa coisa de fundamental importância que eu defendo é a motivação intrínseca. Eu sempre dava o exemplo. Pensa se você casar com alguém porque ele é rico, porque ele tem dinheiro. Amanhã a frustração vai chegar. Agora, imagina se você tem uma identidade com aquela outra pessoa, a dificuldade vai te aperfeiçoar para avançar. Tá certo? Agora, qual é a grande questão que eu sempre dizia em sala de aula? Muitas vezes não era só o aluno que não percebia a importância da motivação. O corpo ou alguns professores também não percebiam, faziam por sofrimento, sabe? Ou pegava... foi bom ter falado isso. Eu peguei um dia uma professora da disciplina que trabalhou comigo, e quando ela me viu abrir, que eu a substituí nesse curso, que ela saiu. Quando ela me viu deixar aberto o elenco de temas, ela disse, Cícero, eu não aceito isso não. Eu colocava na sala de aula X temas. Aí ela mesma disse, não aceito criança abandonada, reforma agrária e mais um terceiro tema que eu não me lembro. Eu digo, por que você não colocava reforma agrária? É porque eu sou proprietária fundiária. Digo, por que você não colocava adoção de criança? É porque eu não fui mãe. Percebe? Então, de todo jeito, nós temos que ter afinidade com a questão. Não adianta querer fugir. Ou você pode até estar, aí você não sabe por que amanhã você está com depressão. Tá certo? Por exemplo, para desabafar contigo, a empolgação, a satisfação em estar fazendo isto aqui, né? O que aconteceu? Eu acordei 4 horas da manhã. Então, o que eu fui? Eu fui fazer meu tai chi. Quando acabei meu tai chi, vim trabalhar numa boa, etc. Quer dizer, se você não faz aquilo por prazer, você não avança. Você cria dificuldade. Tá certo? Por exemplo, eu já falei isso que eu vou falar,
que eu falei da outra vez. Teve uma menina que estava concluindo o curso de música e largou o curso para ir fazer musicoterapia. O que aconteceu a semana passada? Né? Ela me comunicou. Fez o exame de qualificação da tese de doutorado dela. Numa felicidade, numa empolgação descomunal. Sabe? Então, nós temos que ter a alma interna descarregada no trabalho. Se nós não tivermos isso, nós vamos encontrar problemas. Por exemplo, foi até bom ter falado isso também. Eu coloquei num artigo meu que vai sair agora pelo livro da Uniub, não sei se você tem conhecimento, de uma moça, olha só o que eu estou dizendo, uma moça de Belém do Pará, que estava para entregar a monografia dela, ela inventou o sequestro dela para não entregar a monografia. Olha que nível é a ausência de motivação interna. Saiu no Fantástico, no Jornal Nacional, vários órgãos. Esse fato, simplesmente, para mim, que é o ápice de tudo isso. Agora, se você descobrir o X ou Y, Z, você vai adiante. Os obstáculos, você aperfeiçoa. Não tem problema. Tá certo? Bom, dito isto tudo, eu posso dizer que a questão central, básica de todo o nosso trabalho é como funcionava o desmonte, como acontecia a proposta da monografia. Né? A proposta se dividia em 3 etapas. Isso é que o senhor trabalhava, né? O senhor trabalhava essa questão, essa metodologia que o senhor criou. Isso. Eu, quando apresentava a proposta para o pessoal, eu não apresentava e deixava tudo solto, não. Não era assim. Eu apresentava a meta. Vamos produzir uma monografia. Antes do senhor prosseguir, como que o senhor teve essa ideia de pegar uma monografia, uma tese, uma dissertação e efetuar o desmonte? Porque isso foi inovador na universidade. Né? Foi algo que a gente não via, mesmo dentro do departamento à época, né? Departamento de filosofia, tinha a parte metodológica, não existia isso. O senhor criou isso, trouxe isso para a universidade. Né? Então, eu queria, como que o senhor bolou essa metodologia? Olha, né? Você lembra que no início eu falei da origem da proposta de trabalho, lá no Rio Grande do Norte, em Natal, em que a instituição que eu fui educado, o Colégio Marista, trabalhava com 2 questões conosco: a criatividade e a conscientização. Essas 2 propostas, elas estão interligadas, elas estão conectadas. Se juntar com a motivação, então? Isso daí. Se integra. Vou te dar outro exemplo. Teve um rapaz do direito, e quando eu dei aula na graduação lá, ele se empolgou com a ideia. Né? E ele era de uma forma tal, tão dinâmico, era assim, tão envolvido com a proposta, que ele acabou o curso dele com 60 congressos. Né? Quando ele já fez mestrado, doutorado, já fez pós-doutorado e está dando aula lá nas universidades de Belo Horizonte. Então, o que acontece? Essa dupla que anda lado a lado, a criatividade e a motivação e a conscientização, elas não se separam. Então, você se envolve de uma forma tal, né, que você não recua diante dos conflitos. Se separar, vira aquela bola de neve, né, e da autossabotagem. Isso, nós vamos chegar lá. Certo. E aí, o que acontece? Quando eu apresentava a proposta, eu apresentava também 3 metas. A primeira meta, desmonte monográfico. Segunda meta, projeto de pesquisa. Terceira meta, não era a monografia, era o sumário. A primeira meta, excelente, que é o desmonte
Ele também não fazia à toa. Ele tinha um roteiro. Qual era o roteiro que ele tinha? O projeto de pesquisa. Ele ia achar lá no trabalho pronto e acabado o projeto de pesquisa. Ou seja, você induzia o aluno a pensar como uma engenharia reversa do trabalho. Isso daí. Mas o grande objetivo era qual? Organizar a cabeça dele, ter consciência do que ele estava fazendo. Se então, ele desmembrava lá, ele conseguia conduzir o dele. Isso daí. Então, quando ele ia para a fonte, né, ele achava naquele projeto pronto e acabado, eu queria que ele achasse o ponto de partida, o projeto de pesquisa. E nesse projeto de pesquisa original, ele organizava a cabeça dele. Ótimo. Por exemplo, ele chegava para mim e dizia, professor, o debate, sim, só um pequeno detalhe. Quando eu fazia esse desmonte, eu incutia nele, eu inseria na cabeça dele a metodologia. Porque ele chegava... Como é que eu percebia que ele entendia já da coisa? Quando ele chegava e dizia, professor, esse debate teórico aqui, eu digo, olha, ele está começando a perceber o que é debate teórico. Então, eles vinham com questões prontas e acabadas. Eu dizia, esse está pronto. Em vez de chegar com a teoria, que é, querendo ou não, chata para diabo, né? Falar, vamos ver o que é objetivo geral. Não, ele já ia lá e falou, o que é esse objetivo geral? Ele identifica. Aí, o que é que ele fazia com o projeto de pesquisa? Ele montava o projeto de pesquisa do trabalho pronto e acabado. Mas esse não era o objetivo. O objetivo era organizar a cabeça dele para ele saber de entrar e sair. Eu posso falar que ele vivia o projeto. Como é que é? Eu posso falar que ele vivia o projeto. Isso daí. Eu falava que ele estava fazendo com a tese ou a dissertação um laboratório metodológico. Por isso que é importante o desmonte, né? Isso é fundamental. Ele não vai avançar se não tiver feito esse passo. Se ele tiver pulado, ele não avança. Porque ele não vive. Porque não vive, ele não aprendeu. Aí me veio uma coisa que o senhor me falou alguns anos atrás. E aí eu queria te perguntar, foi por isso que o senhor chegou na medicina tradicional chinesa? Que eu acho que foi. O senhor me falou uma vez o seguinte, não adianta ler sobre artes marciais. Você tem que vivê-las, não é? Você tem que praticar para poder ter essa vivência. É a mesma coisa, então. Correto. Aí, resultado. Quando ele vinha com essas perguntas técnicas, eu dizia, está pronto para fazer o projeto dele. Aí eu liberava, eu digo, olha, agora você pode fazer o seu. E qual é o seu tema? O que é que você escolhe? Aí começava a motivação intrínseca. Para ele despertar para uma coisa que tinha sentido, que tinha motivação interna. Se não tivesse isso, ele ia ter problema lá na frente. De uma maneira mais... Não consegue viver o projeto, né? E tem que participar dele por alma, não porque alguém... E aí o que é que acontecia? Um fato curioso. Chegava aluno e dizia, professor, meu pai mandou estudar isso. Chegava outro, minha mãe mandou estudar isso. Eu digo, é ele que vai fazer o trabalho? Então, algumas pessoas não tinham consciência dessa vinculação interna. Tá certo? Bom, quando ele ia fazer o projeto de pesquisa, ele não tinha dificuldade porque ele tinha aprendido. Ele já sabia o que era objetivo geral, objetivo específico. Quando ele ia falar da educação, ele falava de uma forma tal porque ele tinha percebido antes, ao desmontar. E a coisa evoluía de uma forma tal que eu não sentia dificuldade quando ele abordava aquilo. Né? Bom, em seguida, ele caía na terceira meta. Qual era a terceira meta? Elaborar o sumário. Se ele evoluiu corretamente, ele tinha condições, e aí eu colocava para ele, você vai montar o seu sumário em 3 etapas.
aonde uma você vai afirmar, na outra você vai negar, e depois você vai fazer a síntese. E isso ele ia montar. Só que quando ele montava o sumário, ele só colocava o texto, o título, melhor dizendo. E um pequeno detalhe, eles colocavam isso no quadro. E eu deixava colocar no quadro. Quando ele acabava de só montar o título, eu botava 2 pontos. Qual é a consciência que você tem desse título? Rapaz, tinha gente que baixava a cabeça e dizia, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E cada isso, 10, 15 títulos e subtítulos, organizava a cabeça de todo mundo. Quando acabava, era só escrever. Entendeu? Quer dizer, não havia sofrimento quando se houvesse um processo histórico coerentemente estabelecido. Então, era uma evolução natural. Por exemplo, eu já contei isso lá na outra, né? Mas tinha gente que escolhia temas que tinham a ver com a sua história de vida. E elas percebiam como é que isto se dava, como é que isto acontecia. E fluía. Algo natural, né? Algo natural. E aí o que acontecia? Motivação. Esse povo foi todo mestrado. Eu posso falar que a motivação, ela induz a criatividade, então, né? Com certeza, com certeza. E vou mais longe ainda. Na verdade, a motivação te garante o equilíbrio. Porque a dificuldade aparece, mas você supera. Você não recua, você não foge. A coisa está posta, a coisa está dentro. Tá certo? Aí, nesse sentido, o que acontece? Por exemplo, foi até bom você ter falado isso. Teve um dia que, quando eu estava dando aula na filosofia, no sábado, parece mentira, mas é pura verdade. Nós ficamos até 1h da tarde com vários alunos. Por quê? Porque um estava montando o seu sumário e o outro estava observando. Então, um estava amarrando. Eu dividia o quadro em 2, metade ficava com uma parte, metade com a outra. E quando ele montava, ia lá verificar e ele ia pensar qual é o conteúdo desse título que eu estou colocando. O subtítulo vai esclarecer esse título. Sabe? E isso trazia uma... Sabe onde é que isso foi muito gostoso, muito gratificante, que eu não mencionei? Foi que esse período da consolidação, da expansão, eu dei aula no mestrado em Direito. Eles se empolgavam com a proposta de uma forma tal em que era algo assim que eles nunca tinham vivido, que eles trabalhavam historicamente de forma mecânica. E quando eu cobrava, isso daqui, qual é a mensagem que você quer trabalhar aqui? Qual é o conteúdo dessa consciência daqui? É um rompimento de paradigma, né? Com certeza, sabe? E aí essa história foi tomando corpo, né? Porém, vou entrar agora na segunda questão para nós estarmos debatendo tudo isto, que é o seguinte: eu trouxe antes 2 conceitos fundamentais. A medicina tradicional chinesa trabalha com 2 instrumentos conceituais que eu incorporei da vida a partir da origem lá de Natal. Quais são? A medicina tradicional chinesa, ela trabalha com a criatividade e com o controle, com a criatividade e a punição, né? Como é que eu cheguei nisto? Para ir fazendo um gancho com a pergunta anterior que você fez. Com todo esse processo que eu vivi, eu tive uma prática muito forte de controle. Por exemplo, alguns dados bem objetivos. Eu trabalhei em 16 cursos, ou 17, não me lembro muito bem, está tomado nota lá no artigo, na graduação, né? Por que acontecia isso?
porque determinado curso eu estava um ano, 2 semestres, 3, eles me pediam para cair fora, né? E eu ia para outro curso. Só que isto tudo, essa criatividade, trouxe também o sistema de controle. Esse sistema de controle, eu não vou ser desonesto, que não abala a gente, abala, mexe com a gente, né? E nesse processo que eu fui me desequilibrando, etc., etc., né, eu tinha que procurar recursos de proteção, né? E um dos recursos de proteção que eu descobri, que foi pilastra para a minha vida, foi a prática do karatê, né? O karatê me trouxe um alívio tensional que logo em seguida eu descobri também o tai chi. Daí do tai chi na medicina tradicional chinesa, né? Nessa perspectiva, veio em seguida o despertar de uma consciência para a grande temática que eu estou trabalhando hoje, e você já sabe qual é, né? É a relação entre as emoções e o câncer, por intermédio dos registros memorialistas dos pacientes oncológicos que documentam a sua história de vida. E que a medicina tradicional chinesa trabalha as emoções e o câncer. 2 exemplos no Brasil para mostrar, para nós termos conhecimento. A filha do Pelé e o Pedro Collor. Eu já fui com eles a dois congressos, com os livros deles, né? E nessa perspectiva, eu, por exemplo, cheguei em Portugal, eu tenho viajado muito com essa temática. Quando eu cheguei em Portugal, na livraria mais famosa de lá, e quando eu expliquei para a moça o que é que eu estava interessado, ela virou assim para trás e pegou 5 ou 6 livros. Detalhe, todos eles de jornalistas vinculados aos meios de comunicação. Eu fiquei impressionado. Hoje, atualmente, eu estou com uns 60 livros destes, dos quais eu já fui uns 15 ou 20 para os congressos, abordando essa questão. Por exemplo, eu acho que também isto, né, me conscientizou para talvez eu não ter tido um câncer de fígado, porque a medicina tradicional chinesa diz que a raiva vincula ao fígado, tá certo? Então, de uma hora para outra, você vai trazendo luz para o seu trajeto, para o seu caminhar. Por exemplo, eu tenho conhecimento de uma determinada professora que um determinado curso, num período X, teve 5 ou 6 óbitos de pessoas com problema de câncer. Qual é a grande questão? É o problema de não conseguir dar conta do sistema administrativo. E quer queira, quer não, nós temos que ser realistas. O serviço público, eu não tenho dono, mas eu brigo com você para ver quem é que manda. E aqueles que são inferiores vão pagar um preço muito alto. Tá certo? Então, nesse sentido, durante todos esses anos, eu participava da briga, do conflito entre o sistema de criação da criatividade e o sistema de controle e de punição, que eu me protegi graças a esses mecanismos que eu me apoiei. Ora o karatê, ora o tai chi, e, em seguida, a evolução foi tão bonita que eu incluí a dança de salão. Porque o karatê me quebrou a rigidez, o tai chi energizou e a dança de salão flexibilizou. Então, eu criei uma couraça. Por que aconteceu isso comigo? Porque eu tinha consciência do sistema de controle que ele queria destruir o meu processo de criatividade. Então, você ia juntando essas questões, só que, vamos ser honestos, isso não é hoje, daqui a uma semana, isso é uma história de vida. Enquanto muitos colegas nossos, por exemplo, nosso próprio departamento, nós já temos 3 que foram a óbito. É raro o departamento que não tem 5, 6. Tá certo? Bom,
E aí, vou dar outro exemplo do sistema de controle. Nesse curso que eu fiz, o melhor trabalho da época de consolidação, 94, 98, que era um sucesso assim, tremendo, o que é que o sistema de controle conseguiu fazer? Nunca me convidaram para uma defesa, para um exame de qualificação. Eu achava isso ruim? Não, bom. Porque era isso que me botava, fazia com que eu investisse no sistema de criação. A flexibilidade. Diante de tudo isto, fazer o gancho de uma coisa que você já sei que você está interessado, quando eu vi que havia briga entre os alunos que gostavam e os alunos que odiavam, eu criei o grupo de estudos metodológicos, o GEM, para aglutinar esses alunos que se empolgavam. Esses alunos que se empolgavam, todos eles são doutores, todos eles vários deles já são professores da UF, e esse rapaz que é de Belo Horizonte, esse aqui do Espírito Santo, etc. Vamos chamá-los para uma conversa, então. Eu já coloquei para eles a proposta. Apresenta para eles, para a gente conversar. Não, eles já estão sabendo. Que mostrar a história deles. Inclusive, eu propus, a minha ideia proposta para eles é nós fazermos isso, escrevemos um artigo para um livro. Inclusive, eu já arranjei patrocinador. O problema que eu não avancei a ideia, você não sabe por quê? Porque 2 meninas tiveram a Covid. Uma ficou mal, cara, 30 dias no hospital, etc, etc. Né? A ideia é essa, eles já estão sabendo. Aí, o que acontece? Nessa brincadeirinha toda, eu consegui criar esse GEM, que aglutinou esses alunos, e detalhe, você disse, isso, peraí, o aluno trabalha com você um semestre, um ano, e depois ele ia participar do GEM. E o que ele ia fazer no próximo semestre? Essa era a dinâmica que o sistema de controle me ajudou para criar em cima. Eles iam apresentar o trabalho deles para turmas novas. Tá certo? Por exemplo, a dinâmica, o aluno que ele estava produzindo, ele ia comunicar. E isso ele tinha certificado, ele tinha empolgação, mas ele não ficava só nisso. Ele ia participar de congresso. Daí Taubaté, Uniub, Juiz de Fora, enfim, eles viajavam o Brasil inteiro e que foram até Natal, Florianópolis, etc, etc. E iam numa satisfação porque eles viam o crescimento. Lá em Natal, na SBTC, porque eu estava lá, uma das meninas, ela apresentou o trabalho, a professora que estava conhecendo, a convidou para ir fazer mestrado. Ela ainda fazia o 3º ano de um determinado curso. Mas, menina, você está pronta. Entendeu? Então, essa motivação desse pessoal não tinha preço. Então, se você dissesse para eles que Cícero tem 1,60 m, elas diziam que ele tinha 1,80 m. Sabe? A forma como elas vibravam. Vou te dar outro exemplo, que é outra que tem a ver com isto. Nesse determinado curso, eu apresentei a proposta delas darem curso de extensão no sábado. Foram 15 alunos. Fazia fila no bloco delas. Então, esse prazer, essa satisfação, era só isso que eu fazia. Eu não fazia nada de extraordinário. Eu criava o povo para dizer, eu tenho prazer. Eu faço isso com gosto. Eu faço isso com empolgação. Agora, o que é que faz o professor tradicional? Mata esse prazer e faz com que ela copie mecanicamente. É só isso a nossa diferença. Por exemplo, nesse período de 15 foram dar curso de extensão, um professor que dava aula semanalmente, tá certo? Marcou uma prova para essas alunas no sábado, para 8 não participarem. É isso que é sistema de criatividade, sistema de controle. E por que o senhor avalia que tem essa resistência toda? Rapaz, você está querendo coisa demais, cara. Veja bem,
Será Eu que não é tenho porque tempo. eles foram acostumados a outra metodologia, outro sistema, e Olha, tem Ciro, medo do novo? O que olha, que pode Ciro, ser? você sabe que nem todos nós temos direito a ter orgulho de dizer eu faço o que eu gosto. Quantos não fazem por comodismo, porque dá dinheiro, porque é alguma coisa que você foi obrigada ou foi obrigado a fazer. Então, se algumas pessoas não descobriram, tipo aquela menina que foi fazer o curso do Muarama e estava num outro curso, aquela outra que estava na economia e veio para o outro curso. Então, essa satisfação de fazer o que gosta e gostar do que faz não tem preço. Quem achar que é outra história, está perdido. Tá certo? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que chegam com honestidade, com sinceridade e dizem: eu nunca fiz o que eu gostava na vida. Mito! Antes de ontem à noite eu escutei isso de uma, que é mais ou menos da minha idade, colega minha do passado, eu conversando com ela pela internet, ela disse: olha, o meu sonho é ter sido arquiteta. Eu não fui. Eu sou uma arquiteta de final de semana. Está aí um exemplo. Então não tem brilho nos olhos. Quando você não faz o que gosta, você não tem brilho nos olhos. Você procura mecanismos ou de compensação, ou de punição, para fugir daquele sofrimento, daquela dor, tá certo? Aí, nessa brincadeirinha toda, eu ia com o Gen, quando houve a tentativa de abafar o meu trabalho, eu articulei com a ESEBA. Esse grupo da ESEBA hoje, todas são com mestrado, já tem várias com doutorado, né? E, vamos dizer, construiu uma história, construiu um vínculo, porque passou, deixou de existir aquele vínculo pedagógico, administrativo, para virar um vínculo de amizade. A motivação existe. Você tem uma ideia? Tem delas que chega para mim, depois, pronto, agora acabou de acontecer. Ao quê? É menos dos 2 anos, sabe? Ela chegou para mim e disse: professor, ela me procurou. Eu estou fazendo doutorado e eu queria pedir uma coisa para o senhor. Eu disse: pois não, o que é? Ele disse: o senhor me orienta no doutorado? Eu digo: olha, eu quero que você entenda que essa pergunta que você está me fazendo é uma questão médica. Eu não sou o seu, não faço parte da banca, não sou o teu orientador. Eu não posso passar por cima de tudo isto. E aí ela escutou caladinha. Sabe o que ela fez? Foi no orientador e pediu uma autorização para o ser orientador dela. O cara ficaria oficial e eu por fora. Aí eu disse: olha, fulano, a questão ética não é formal. Amanhã eu te oriento, bagunço tua cabeça, o outro pega um abacaxi, eu, ao invés de te ajudar, te criei um problema. Olha o conflito que você ia criar. Mas, eu queria que você fizesse comigo como fez com fulana, cicrana. Há muitos anos atrás, ela era dessa turma, dessas meninas que hoje estão com doutorado e são professoras já da UF. Né? Há pouco tempo eu sei que ela defendeu o doutorado dela em um determinado curso. Né? Então, nessa perspectiva, Ciro, quando esse sistema de controle, daí a razão pela qual eu me retirei, me aposentei, porque o sistema de controle só crescia, apesar dos resultados, e diante de um projeto e uma temática da relação das emoções e o câncer, eu me recolhi. Estou participando todo ano 7, 8 congressos, participando de vários eventos internacionais, já conheci 15 países para apresentar essas propostas. É uma ideia interessante. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou me gabando? Não, eu estou tentando justificar que tudo isso que eu estou fazendo não fui eu que escolhi, foi o sistema de controle que me encaminhou. Ele disse o seguinte: não vai por aqui não, vai por aqui.
Você vê, eu nunca tinha pensado em fazer karatê, em fazer dança de salão, em fazer tai chi. Eu despertei para isso porque o sistema de controle disse: não vá por aqui. Tá certo? Resultado: o Gen tomou uma dimensão tal diante dessa dinâmica em que hoje esse pessoal tem, várias delas são professoras e vários deles são professores de mestrado, né? E a perspectiva é de de um encontro com ele mesmo. É só isso que eu proponho. Eu não proponho nada de extraordinário. Então você se acha, você caminha. É um conhece-te a ti mesmo. Isso. Você vai mais longe. Olha o projeto lá de Paulo Freire. De pé no chão também se aprende a ler. É para ele ter consciência onde é que ele estava pisando. Quando certa vez eu fiz um curso na Unicamp, né, quando eu estava fazendo meu mestrado, e a professora decifrava, decorava Paulo Freire de cabo a rabo, perdoe a expressão. E eu fui discutindo com ela, fui apresentando essa lógica, a mulher se assustou, porque viu que ela sabia daqui para fora. Você viu que era um discurso vazio, não tinha coerência, teoria e prática. Só pegando um pequeno esclarecimento de uma coisa que eu não disse, lá naquela experiência do Colégio Marista, existiam duas temáticas que permeavam todas as reuniões de quinta-feira. Só um pequeno detalhe. Eu só participei dessas reuniões quando eu cheguei no ginásio. Quando eu estava no primário, o primário não participava, porque nós éramos novos, etc, etc. E no debate que acontecia lá na quinta-feira, toda semana, etc., né, duas temáticas tomavam conta das nossas discussões. O Paulo Freire, por esses dois projetos, de Pé no Chão e Angicos, e também uma coisa que quase ninguém sabe hoje, na época, o americano tinha um projeto para o Nordeste que se chamava Aliança para o Progresso. Que eles davam rios de bolsas de alimentos, porque eles tinham medo que o Nordeste se transformasse numa nova Cuba. Então, eles mandavam para lá leite, óleo, enfim, alimento para o povo não passar tanta fome. Né? E que a gente discutia tudo aquilo. A questão do paternalismo, a questão de matar a motivação do povo para lutar pela vida. Tá certo? E tudo isso permeava. Então, eu trouxe, daí a razão pela qual essa proposta tem a ver com origem, criatividade. Enxergar a coisa não a partir de alta discussão, dos pés no chão. De pé no chão também se aprende a ler. Então, essa coisa, quando tem significado para você, você caminha, você vai mais longe. Por exemplo, na minha pesquisa de campo agora, eu descobri algo semelhante, muito forte lá no Nordeste, que não se badala, não se conversa, que é o MEB, que a Igreja Católica implantou lá. MEB e a rádio da emissora rural. Então, eu vi cada depoimento dos meus entrevistados contando como aquilo funcionava, e o regime militar não sacou aquilo. Eles mudaram a mentalidade na base. Tá certo? Então, você ser de uma realidade... Vou dar outro exemplo para não falarmos só do lado de cá. Veja o exemplo do que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. Veja aquela Federação das Favelas. Ali é um exemplo de conscientização. Você não precisa estar trabalhando com altas teorias. Está ali um exemplo concreto. Veja o exemplo, objetivamente, para nós identificarmos mais adiante. O sistema de criação, criatividade e o sistema de controle. O Lula. Desde quando o Lula é preso? Desde o sindicato. Olha agora, passou quantos anos? Me perdoe, quantos dias? Então, essa questão de que quem faz
é criativo, tem que ter consciência que o sistema de controle vem atrás dele. Se não consegue pegá-lo, vai até para a vida privada dele, para destruí-lo. Porque ele incomoda, ele mexe com aquilo. Tá certo? Então, Ciro, de uma forma sintética, eu estaria aberto à temática que você tem interesse em discutir, mas, sinteticamente, seria essa exposição, né? Em cima disso, de nós debatermos isto, aprofundarmos temáticas específicas. Não sei se eu falei tudo sobre o GEM, né? Não, ficou bom, acho que foi bom. É, o senhor fez um apanhado histórico bom, né? Interessante. E essas palavras, né, eu acho que são muito importantes: motivação, criatividade e consciência, né? Eu acho que elas permeiam o trabalho, né? E para a gente finalizar, eu acho que o senhor poderia falar um pouco também dos seus trabalhos nos livros, né? Eu sei que o senhor tem vários livros, eu queria que o senhor falasse pelo menos alguma coisinha. Parece que tem um livro que tá para sair, né? Então, foi até bom você Que me... além dos congressos, né, que o senhor está participando, Então, o senhor hoje, está num trabalho vertiginoso, né? Lançando aí várias temáticas aí, vários livros, né? inclusive, você está sendo o primeiro a ter conhecimento do fato. Eu acabei de receber a aprovação de mais um livro meu, que a editora aprovou, né? Que E ótimo. que é sobre o trabalho de campo que eu fiz para o mestrado e para o doutorado. A dissertação de mestrado foi publicada, né? Que é esta daqui, tá certo? A tese de doutorado também foi publicada, que é Legal. esta daqui. E o trabalho de campo sobre essas duas pesquisas, né? E tenho ido a uns 15, 20 trabalhos, só pegando a questão central. Eu estudei a questão do poder local no Nordeste, questão do coronelismo, numa região específica, no Seridó Potiguar, né? Que o Seridó é quem determina o poder no Rio Grande do Norte, né? Eles têm uma força política fantástica. E tenho ido a esses congressos estudando essa temática de emoção e câncer, né? Segundo a leitura da medicina tradicional chinesa, sob um aspecto não biomédico, e sim sobre um aspecto socioantropológico, né? E com base nos depoimentos dos memorialistas que abordam essa temática. Por exemplo, esses dois aqui são de Portugal. Esse, 28 minutos, né? Esse daqui é um trabalho de uma repercussão incrível lá, tá certo? Esse daqui eu já fui a um congresso com ele, muito interessante. Então, são 60 livros, 40 de mulheres e 20 de homens, né? E eles... e o rico do depoimento deles é que eles fazem uma terapia psicanalítica solta. Por exemplo, tem um desses que teve um câncer no testículo direito. E ele descobriu, estudando, foi para o rim, do rim para o testículo direito. E ele descobriu a questão, todos eles se interiorizam, e ele descobriu que a origem do problema dele estava na infância e adolescência, quando ele passava por bullying. Quando ele descobriu, se curou. Entendeu? Quer dizer, então, se quisermos aplicar a motivação internamente conosco, é isso daí que funciona.
Ou seja, não só dá para trabalhar com o que gosta, como deve-se trabalhar com o que E, gosta. e você não cansa. Né? E você não cansa. Tá aí o seu Essa que exemplo. essa que é a questão. É, Eu estou trabalhando 10 vezes mais do que na época da graduação, é, do que quando eu lecionava, porque muitas vezes eu acordo 4, 5 horas da manhã, eu venho para o escritório e vou trabalhando, vou. Quer dizer, chega uma hora que você diz: Meu Deus, eu não canso, não, porque é a motivação, a essa é palavra, a a chave, né? chave. Essa é a chave. O resto é conversa para boi dormir. Sabe? A gente tem que descobrir qual é a identidade da gente na motivação. Ótimo. Isso é excelente. Entendeu? Quando a gente descobre isso, você não sofre. Você não cria. Por exemplo, esse rapaz do direito lá de Belo Horizonte, dá até medo do rapaz. Eu acho que ele tem. O dia dele não é 24 horas, é 48. O cara não para. Sabe? Ele vive numa dinâmica tal que até eu digo, gente, quando é que esse cara vai parar? Mas é empolgação, é o prazer É, de você estar fazendo aquilo por satisfazer, ter uma satisfação naquilo. Entendeu? Agora, não vou te negar, vamos ser honestos, você paga um preço bem alto. dá trabalho, né? É Dá trabalhoso. trabalho, você paga um preço. É, Se você não. Por exemplo, foi até bom ter falado isso. Muitas vezes eu passava sábado ou domingo na mão da minha massagista, de tanta atenção. Ela chegou um dia, Cícero, o que é que você está fazendo? Estão te destruindo. Você está numa tensão, mas por quê? Você estava na criatividade e o controle estava em cima de você. A é, punição estava tentando te pegar. Porque eu crio administrativamente, mas acha pouco, vai lá para o individual, vai lá para o pessoal. é. Sabe? Agora, quando você descobre isso, vou dar outro exemplo. Na época braba mesmo da situação do controle, quantas vezes eu não fui? Eu cheguei da UFA às 11 horas, eu fui ao meio-dia para o Parque do Sabiá fazer caminhada. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que ir para lá, para descarregar, para não tensionar mais ainda. Tá certo. E quantas pessoas não descobrem o que gostam, do que fazem? Claro que eu tive, ao longo da vida, a questão que sempre me favoreceu é que eu já tenho mais de 30 anos de alimentação vegetariana. Então, o corpo é mais resistente, tá certo? Não tem produto industrializado, etc, etc. Mas tudo isso faz parte de um caminho. Tá certo. E Entendeu? longo, né? E longo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para os alunos, né? Principalmente nesse momento que a gente está enfrentando, né? De pandemia, de ensino remoto, né? Uma mensagem aqui que o senhor pode deixar aí para os alunos, aqueles que estão para iniciar o trabalho monográfico, né? O que o senhor poderia Rapaz, deixar para eles? eu estou meio desconfiado que você descobre os meus pensamentos. Deixa eu falar por quê. É uma ideia dentro. Vamos voltar para a criatividade. Você mesmo me convidou para voltar para o CEP, eu aceitei, e eu bolei esse final de semana uma ideia que na próxima reunião eu vou apresentar, né? E vou fazer o gancho com vocês. Eu estou pensando no CEP em primeira mão, e propor para a coordenação, para quando nós voltarmos à normalidade, nós termos um evento de todos os protocolos que foram avaliados apresentarem os seus pôsteres. Tá certo? Cada um apresentar o seu pôster para juntarmos 100, 200 ou 300. Ótima E eu ideia. tenho infraestrutura que eu já criei lá. É só eles quererem. Já está montado. E o que eu estou pensando em vocês? Até que ponto não se poderia fazer um evento no departamento, para os alunos, etc., e ao termos o retorno,
todo mundo apresentar um post sobre o seu avanço diante da pandemia. Porque ninguém tá perdendo à toa. Ninguém está à toa nisso. Nós também tivemos ganhos. Então, acho que até que ponto não se pode descobrir quais foram os avanços que esse ciclo pandêmico nos proporcionou. Para mim, apresentou coisas incríveis que eu não conhecia. Por exemplo, o meu medo. Sabe? Eu não sabia que eu era dotado de todo esse medo. Pelo menos isso ela me mostrou. A outra coisa é de ficar mais consciente do contexto que a gente vive e que às vezes a gente não tem noção disso. Entendeu? Então, poderia ser feito um evento, vamos dizer, como uma articulação para a volta, onde todo mundo... Se nós já estávamos, vamos dizer, quase que obrigados ao isolamento, por que não fazermos uma confraternização do trabalho de cada um? Ou quem está produzindo, ou quem ainda vai produzir. Quer dizer, isso custa quanto? Só uma coisa, criatividade. Falou tudo. Entendeu? Só isso. E da criatividade, o que é que vem diante desse conjunto? Autoestima elevada. A autossabotagem não vinga. Agora, se a gente sai disso e a gente volta e continua todo mundo fechado, enclausurado, nós vamos pagar um preço elevado. Porque a gente não consegue sair disso. Entendeu? Então, seria, vamos dizer, uma sugestão de todo mundo produzir algo, que, afinal de contas, tem gente no quarto ano, no terceiro, no segundo, no primeiro, e que põe para fora o seu projeto, sua proposta. Sempre tem uma ideia, né? Sempre tem uma ideia. O que é que eu pretendo fazer a partir daqui? Vou te dar um exemplo, né? Que pronto, chegou uma coisa que eu não sabia, você já sabia, e eu fiquei sabendo através de uma terceira pessoa, daquela menina do curso, que está fazendo doutorado na Federal do Rio de Janeiro, tá certo? Buscando entender a identidade afrodescendente. Está ali o que é motivação intrínseca. Verdade. E quem é ela? Uma da raça. Agora, só fazendo gancho sem nenhuma crítica, né? Que tristeza você ver um negro fazendo o que o cara está fazendo na Fundação Palmares. Você imagina o que é, qual vai ser o futuro de um trabalho daquele. Entendeu? Agora, tudo isto, vamos deixar a coisa bem clara, não foi ontem que começou. Já tem 40 anos, 30 anos. Sabe, eu já começo a contar os dias, quantos eu ainda tenho pela frente. E é a realidade, ninguém vem para ficar para cimento. Entendeu? Então, por exemplo, acabando esse livro, e eu já fiz o contrato para eles publicarem, já estou armando outro que já está encaminhado. Legal. Percebe? Excelente. Então, não sei se... Não, foi ótimo. Eu queria agradecer ao senhor por essa conversa, né? E estamos abertos para mais conversações futuras. A próxima nós já sabemos, né, Ciro? Que vai ser o lançamento desse livro com 2 professores. Ótimo. Tá certo? Excelente. E depois, eles estão me prometendo entregar em setembro. Legal. O nome deles é setembro, etc. Muito e aí bom. eu espero, quando eles entregarem de setembro, eu publico o outro. Excelente. Obrigado, professor. Ciro, só tenho a agradecer, porque isso traz uma satisfação imensa, e o segredo da vida da gente é viver de satisfação, viver de prazer, viver de autoestima elevada, não investir na autossabotagem. Tá joia. Muito obrigado. Obrigado.